Olá, estamos dando início a mais um programa de debates, Jornal Le Monde Diplomatique Brasil, em parceria com a TV PUC, com o Canal Universitário e com a TV dos Trabalhadores, a TVT. Hoje nós vamos continuar tratando de um tema muito sensível. Estamos a 10 dias das eleições presidenciais, da escolha do novo presidente do Brasil, e há um debate na sociedade cada vez mais intenso, interessado em poder ter informações para fazer suas escolhas. E nós trouxemos aqui 3 pessoas que podem nos ajudar a compreender esse momento e a entender um pouco a dinâmica desses últimos dias de campanha, que são o advogado Rubens Naves, ex-presidente da Abrinq, um advogado de direitos humanos. Muito obrigado pela sua presença aqui. A Gessi Daiane, que é do Levante Popular da Juventude e também vice-presidente da UNE, e o Caio Magri, presidente do Ethos, uma instituição, uma fundação de empresas e responsabilidade social. Eu quero agradecer a presença dos 3 aqui e começar a nossa conversa com uma pergunta genérica. Como é que vocês estão vendo esse momento, há 10 dias das eleições? Como é que vocês estão sentindo na população o que está em jogo? Por favor, Daiane, você quer começar? Gessi. Com certeza. Primeiro, boa tarde aí a todo mundo, a vocês, a quem também está nos assistindo. Acho que o primeiro elemento para a gente olhar para essas eleições é entender que a gente está num contexto de golpe de Estado, né? Então, essa eleição é uma eleição atípica, claramente atípica. Desde que aconteceu um impeachment sem crime de responsabilidade, a gente tem uma fragilização das instituições no Brasil. E essa eleição ela acontece nesse contexto. Então a gente tem vivido e visto, né, uma grande polarização da sociedade, polarização que tem gerado também mais posicionamento, mais pessoas se colocando, dizendo, né, o que é a favor, o que é contra, polarização de ideias, de projetos, né? E nesse outro elemento atípico, outros 2 elementos atípicos para a gente ver como essa eleição num golpe de Estado ela está atípica, que a gente teve um candidato, tem um candidato que era o mais votado no Brasil, que era o possível vencedor no primeiro turno, preso, um outro candidato que levou uma facada e uma eleição tomada por uma série de mentiras, de fake news, né, que hoje, inclusive, tem sido o assunto do mundo, né? Então, essa eleição é uma eleição claramente atípica. Eu acho que a gente tem que ter um olhar para ela muito cuidadoso, em especial todos os eleitores brasileiros. Acho que isso não é um debate que cabe à classe política, mas todos os eleitores, um olhar cuidadoso para que a gente faça a nossa escolha de forma consequente, um voto consciente, né? Conhecendo todos os lados, conhecendo o que é defendido, porque a gente está vivendo uma eleição polarizada e atípica, né? Uma eleição que pela primeira vez dos últimos anos, assim, né, recente, a gente tem pessoas sendo assassinadas por declarar voto a um, né, por outro eleitor. Então, uma situação de agressividade, de violência, de intolerância muito grande na política. Então, a gente, enquanto juventude, olha com muita apreensão para esse cenário. Nossa geração nunca viveu um período desse tipo, mas também com muita garra, com muita força e com muita energia de ir até as pessoas, dialogar e dizer que a eleição é um momento sim para debate, é sim para diálogo, não é um momento de intolerância, não é um momento de violência, e que a gente precisa conversar sobre o que está acontecendo. Então, acho que esse tem sido o nosso principal papel, nosso principal olhar. É um momento de dialogar, um momento de conversar uns com os outros, e é um momento de conhecer a verdade, de saber qual é o projeto político que cada candidato defende. Outra característica atípica dessa eleição é um dos maiores partidos do Brasil, PSDB, ter desidratado de uma forma, né, nas eleições. Então tinha 5 minutos de TV, vários aliados, né, e tal, e mesmo assim chegou a 4% no primeiro turno, né, com
o candidato à presidência, e também aqui no estado de São Paulo está, né, aí bem empatado com o Márcio França. Então, são características que a gente percebe que há uma mudança na política brasileira e a gente precisa olhar com muito cuidado, analisar profundamente para conseguir entender essas modificações. Acho que ninguém esperava que a gente tivesse agora no segundo turno entre Haddad e entre Bolsonaro, né? O esperado era que fosse contra o PSDB, que foi a polarização histórica do Brasil. Então, acho que é um momento que exige que a gente olhe com bastante cuidado e vamos conversar um pouco mais sobre isso aqui no dia de hoje. Caio. Bom, quero agradecer ao Le Monde Diplomatique Brasil, TVT, PUC, cumprimento a Gessi, Rubens, Silvio. Olha, eu concordo com uma visão que a Gessi trouxe, que eu acho que é importante, é de que, se a gente for elencar os nossos sentimentos e percepções do momento, um deles que é bastante crítico, pelo menos eu sinto e percebo isso nas conversas, no trabalho, é a fragilidade das instituições de garantia do regime democrático no Brasil. Se esse processo se agrava com o impeachment, eu acho que se agrava com o impeachment, mas ele vem há mais tempo, né? Ele tem uma corrosão sendo provocada em algumas instituições e que a gente não deu conta e não se deu conta disso até esse momento. Eu acho que a questão principal ainda envolve, no meu modo de entender, o papel do Congresso. E aí queria até aqui publicamente agradecer novamente ao Le Monde por ter feito uma campanha importante que nós fizemos por um novo Congresso é necessário, é possível. E a gente tem um Congresso diferente esse ano, nessa eleição, mas ao longo dos últimos anos, a fragilização, que eu acredito que seja mais grave, e o paradoxo que a gente se encontrou durante muito tempo, e a gente vai se encontrar agora, é de que o Congresso assume um poder de barganha, de negociação, de balcão, com a qualidade política baixíssima da maioria dos nossos parlamentares, que corroeu uma relação política importante entre instituições como do nosso princípio e estrutura republicana. A relação... O Congresso deixou ao Supremo para legislar, foi incapaz de legislar, capaz de atender às reivindicações e demandas da sociedade, negociou o que pôde para continuar e se perpetuar do ponto de vista das negociações com o Executivo, né? Enfim, temos mais de... Esse Congresso que está aqui hoje, ainda funcionando, tem quase 300 parlamentares em processos de investigação, etc. Então, eu acho que essa é uma primeira percepção que se revela nesse momento eleitoral. Agora, nós estamos também, acho que essa é uma questão também, acho que perceptível e clara, de que nós estamos frente à incapacidade nossa, de sociedade, inclusive, e aí nos colocamos e temos que avaliar nossa responsabilidade, de efetivamente pautar um debate sobre o projeto para o Brasil. O projeto para o Brasil não está em discussão, né? A estrutura que está sendo debatida para a escolha das pessoas, importantíssima, que vai ser feita agora no dia 28, como foi no primeiro turno também, está baseada em tudo que não seja um projeto de país. Podemos divergir sobre um projeto de país, as medidas, para onde a gente vai, e isso é saudável na democracia. Agora, escolher sem ter capacidade de saber o porquê que está escolhendo e para onde a gente vai com relação a essa escolha, que é o que está dado, né? O processo eleitoral está estruturado muito mais na rejeição do que na opção. Acho que a gente vai ter um efeito bastante complexo desse processo depois. E se nós tivermos em 2014, por isso que eu acho que é antes, né? Em 2014, uma reação de quem perdeu as eleições, no dia seguinte, de questionar os resultados das eleições, nós estamos tendo, meses antes da eleição, o questionamento mais profundo ainda de que, se eu não ganhar, não valeu. Então, assim,
como é que a gente, como cidadão, como eleitor, eleitora, vai estar se posicionando nessa história? Não sei, vocês que estão assistindo a gente aqui, se está claro isso para cada um, né? O que está levando a essa decisão? Está levando a essa decisão um projeto que garante um futuro com qualidade de vida para todos? Um projeto de país que garante que nós vamos continuar conseguindo manter uma grande massa, né, de capacidade natural, de sociobiodiversidade, à disposição para a gente poder reproduzir de uma maneira sustentável a vida nesse planeta? Nós vamos conseguir dar educação para tudo. Quer dizer, qual é o projeto que está aí? Você está escolhendo, na hora de escolher ali, o que você está escolhendo? Então, e eu acho que e você tem toda a razão, é uma eleição atípica, porque por mais dificuldades que a gente tenha tido em outros momentos, essa visão de projetos a gente conseguia ter, né? Então, essa é um pouco a nossa percepção. Você disse, Silvio, que o Ethos é uma organização formada por empresas, né? Uhum. E hoje, especificamente, e hoje a pauta de hoje tem que ser essa, de alguma forma, a gente tem que refletir sobre isso. Nós, durante toda a existência do Ethos, desde 2000, temos orientado as empresas a atuarem, do ponto de vista político, eleitoral, partidário, da forma mais responsável possível. Quando o financiamento de campanhas era legal, nós fizemos várias ações no sentido de garantir, de propor pactos, compromissos, de que as contribuições fossem regradas dentro da lei, transparentes, né, declaradas e transparentes. Em 2016, o Supremo proibiu a participação das empresas com financiamento de campanhas. E a gente vem descobrir hoje, né, de que as empresas estão impulsionando, financiando, colocando o poder econômico ao lado de uma candidatura. Qual é o papel? Será que essas poucas empresas que estão fazendo isso, que são poucas, né, conseguem quebrar, quer dizer, conseguem passar para toda a sociedade de que são as empresas todas que estão fazendo, o que não é verdade? É um grupo pequeno, mas é um grupo que está interferindo de forma antidemocrática, de forma a fraudar, de alguma forma, a estrutura das eleições. E eu me pergunto, quer dizer, se a gente está discutindo que isso está sendo possível nesse momento, será que a composição do Congresso que a gente tem hoje também não é efeito desse processo? Né? Dessas forças econômicas clandestinas, né, de Caixa 2, que ativaram, durante o período pré-primeiro turno, grandes campanhas e grandes estruturas de divulgação de candidatos que foram eleitos. O PSL partiu de um candidato para 54. Supondo que todo mundo tivesse Um deputado. De um deputado para 54. Né? Então, se essa estrutura não está funcionando a partir de hoje, a Folha não descobriu isso, que começou hoje, né? É de se questionar os resultados das bancadas parlamentares que têm essa mesma estrutura econômica por trás dela. Então, são eleições. A gente podia estar feliz discutindo de forma aberta, livre, sem medo, né? sem medo de colocar a minha camiseta do meu candidato, né? Parece que só tem um candidato que permite que as camisetas que as pessoas saiam com a sua identificação, porque o contrário, como você disse, é morto, é assediado, é pressionado. Portanto, nós estamos num clima muito ruim, né, do ponto de vista da nossa democracia. Precisamos saber o que a gente vai fazer até o dia 28. Rubens, por favor, como é que você está vendo esse momento agora, antes, pré-eleição já? Bom, agradeço o convite também, Silvio, e a companhia aqui de meus colegas de debate. Eu estou vendo o clima, vamos dizer assim, com grande, e acho que toda a sociedade brasileira com grande perplexidade. E também, vamos dizer assim, enxergando já um pouco mais adiante desafios fortes para a sociedade brasileira. Desafios muito fortes. Concordo plenamente com a Jéssica quando ela fala dessa eleição atípica. Eleição atípica e já que prenunciada por um clima atípico também nas relações políticas, econômicas no Brasil, que vinha há algum tempo. Eu fui convidado para ser conselheiro da Fundação Padre Anchieta, que
é uma fundação que cuida da TV Cultura, da Rádio Cultura, de todo esse complexo da TV Pública de São Paulo. E eu escolhi um tema, falei, o que eu posso contribuir para essa entidade, para a sociedade brasileira, nesse cargo? Eu falei, a cultura política. Então, eu acho que essa eleição nos coloca, vamos dizer, frente a frente com esse déficit de cultura política que a gente tem hoje no país, muito forte. Quer dizer, uma cultura política que já vem, vamos dizer assim, ela vem, vamos dizer, os seus sinais de fragmentação, sinais de esfacelamento já vem há algum tempo no Brasil, com esse conjunto de partidos, com essa quantidade que foi referida aqui pelo próprio Caio, de processos contra os representantes políticos. Então, um desgaste muito grande e que não houve a necessária resposta por parte da sociedade. Houve uma resposta para o judiciário, às vezes adequada, às vezes precipitada, injusta, às vezes até, muito bem, mas nós não cuidamos dessa questão de a democracia precisa ser cuidada, ela precisa ser embalada, ela precisa, o processo democrático, a democracia é um processo que ela está sempre em transformação. Então, essa eleição atípica, por exemplo, desmistificou alguns aspectos de campanha. Olha, campanha política se faz com muito dinheiro, privado, e também se faz com tempo de televisão, com esses programas de televisão e com um bom marqueteiro. Você veja que, de repente, caiu por terra todo esse esquema tradicional que nós tivemos no Brasil para eleger. Quer dizer, eu me lembro muito bem que entre uma eleição em São Paulo do governador Mário Covas e a segunda candidatura ao segundo mandato, ele praticamente abandonou os militantes e passou a dar mais atenção ao marqueteiro. Quer dizer, o marqueteiro, quer dizer, a política no Brasil se tornou algo muito artificial e essa política, vamos dizer, foi descuidada. Ela foi. Por exemplo, nós tivemos, e lá na própria, voltando ao exemplo da TV Cultura, nós inclusive fizemos inserir no estatuto a condenação do discurso do ódio. Você entendeu? Pusemos no estatuto tamanha a quantidade de manifestações, vamos dizer assim, com esse espírito de vingança, de intolerância que nós tínhamos. Então, isso foi inserido para justamente coibir esse tipo. Então, nós fomos alertados pela mídia internacional, entendeu? E eu acho que a mídia tem veja só, esse déficit de informação hoje para o eleitor, que nós chegamos a esse momento de ter um candidato com uma votação expressiva, quer dizer, com valores completamente distanciados da sociedade. Então, os veículos, os meios de comunicação não fizeram com que os valores tradicionais da sociedade brasileira, valores de solidariedade, valores da democracia, valores dos direitos humanos, valores da tolerância no que diz respeito, vamos dizer, todas as manifestações de orientação sexual, etc., que vem um candidato com um discurso completamente contra esses valores da sociedade e esse candidato ele recebe uma votação. O que está acontecendo? Então, nós temos aí uma questão muito profunda, quando eu falei de desafios para o futuro, essa questão da cultura política que nós vamos ter que cuidar, como é que nós vamos fazer com que a grande parte da sociedade brasileira, inclusive classe média e classes populares, etc., tenham mais informação e mais conteúdo em termos políticos. Nós, por exemplo, hoje nós tivemos um ato importantíssimo, que é um conjunto de advogados, 1.500, em torno de 1.500 advogados, que emprestaram seu apoio e vão votar no candidato Haddad nesse momento, porque entendem que a democracia está em risco. Veja só, há uma união em torno, vamos dizer, dessa categoria, são advogados que já vivenciaram no passado, na época da ditadura, veja só, todos os processos de violação dos direitos humanos, de violação das liberdades, da violação dos direitos fundamentais. Então, esse conhecimento, veja só, as novas gerações não têm isso muito claro e grande parte da sociedade brasileira ainda não tem informações suficientes
que, vamos dizer, procurem definir um candidato efetivamente. Quer dizer, então, esse diálogo que a Jéssica se referiu aqui, esse diálogo precisa ser tratado, primeiro, de uma forma de você admitir, inclusive, ser tolerante com ele e admitir articulações políticas. Quer dizer, os nossos partidos se revelaram nessa campanha de uma incapacidade de articulação muito grande. Quer dizer, as forças de esquerda, quer dizer, não souberam dialogar, não souberam construir pontes em que permitisse uma posição mais razoável no segundo turno. Então, veja só em que pé estamos. Vamos reconstruir essa ponte, vamos reconstruir esse ato que nós participamos hoje, dessa manifestação dos advogados em apoio a um processo democrático e a um candidato Haddad, que efetivamente tem condições de desenvolver uma programação, vamos dizer assim, mais no sentido de ampliar essa tolerância, de ter um desenvolvimento econômico e social mais justo. Eu acho que esse é o caminho. Quer dizer, Silvio, nesse momento, eu acho que, primeiro, eu estou, vamos dizer, perplexo diante disso, não há vamos dizer assim, um argumento mágico para transformar isso, é muita luta, todos, vamos dizer, aqueles que estão empenhados e têm consciência do risco que nós estamos correndo, tem que conversar com seus vizinhos, se articular com as suas entidades mais próximas para fazer com que, vamos dizer assim, nós tenhamos uma possibilidade de evitar um mal maior. Então, esse vamos dizer assim, a minha perplexidade. E essa construção do futuro no caminho de uma cultura política, uma nova política com uma organização mais tolerante entre os partidos políticos e também as organizações da sociedade civil, eu acho que é um caminho que a gente tem que buscar. Muito obrigado. Gente, eu estou meio preocupado, porque as informações que nós temos da imprensa hoje dizem que nós estamos tendo uma campanha baseada na mentira. Né? E é bom que se dê os nomes, não é um candidato ou outro, você fez bem, quer dizer, nós estamos falando do Haddad e do Bolsonaro hoje, né? E eu quero trazer, por exemplo, para a consideração de vocês, houve uma notícia falsa, uma mentira, né, que chamam de fake news hoje, que era uma mamadeira com um bico de borracha na forma de um pênis sendo veiculada. 3,8 milhões de pessoas viram isso, dizendo que isto era o que o Haddad pretendia distribuir nas creches para ir contra a homofobia. Junto a isso também tem uma outra, onde a vice do Haddad, a Manuela, tem uma camiseta, onde transformaram o texto na camiseta dizendo Jesus Cristo é travesti. E é essa qualidade da discussão que nós estamos tendo. Não tem discussão, né? O Bolsonaro não vai a debates. E isso está sendo produzido em escala industrial. São milhões de fake news todo dia. E eu não acredito que não haja um marqueteiro por trás, porque já tem fortes indicações de que o Steve Bannon, né, que ajudou na campanha do Trump nos Estados Unidos, está por trás dessa estratégia da mentira. Como é que nós vamos fazer frente a essas mentiras? Eu acho que um espaço como esse, por exemplo, é muito importante para a gente fazer frente a essas mentiras, né? O Rubens estava colocando um elemento que é da sociedade, né? Como é que a gente tem uma mídia que não contribuiu, né, com um tipo de informação que ajudasse as pessoas a preservar alguns valores humanos, inclusive, né, na sociedade. Eu acho que isso é um problema estrutural da nossa sociedade, que é não ter uma mídia que estimule a reflexão crítica, que estimule o questionamento. É uma mídia deseducativa para o povo brasileiro. Então, por isso eu estou respondendo que eu acho que espaços como esse e outras mídias e outros instrumentos de comunicação alternativo que estimulam a reflexão, o pensamento, o questionamento, são importantes. Porque, veja, é uma coisa impressionante como é que a notícia falsa, a fake news, foi espalhada nos WhatsApps. É impressionante como as pessoas acreditam. Não é? Porque, assim, já é uma notícia meio absurda você achar que alguém
pretende distribuir mamadeiras com um pênis nas creches. É uma notícia que, de cara, você teria que desconfiar. Se tivesse pessoas que estivessem dispostas a fazer isso também. Que alguém tivesse disposto a fazer isso e que apresentasse isso como proposta na eleição. É uma notícia que, obviamente, você deveria ficar desconfiado, mas é pior que isso, porque a notícia, não sei se vocês já pegaram as notícias como é que chegam, elas chegam muitas vezes sem nenhum link, elas chegam assim, um texto escrito no WhatsApp com uma imagem. E isso é suficiente para as pessoas acreditarem e compartilharem, fazerem campanha e se engajarem. Então, é um nível de deseducação política e que a comunicação tem um papel muito importante nisso, em ter, de alguma forma, se omitido ou estimulado a essa deseducação, que leva a gente a esse nível de eleição baixíssimo, né, que não há debate de projeto e que é baseada basicamente nas mentiras, né? Eu acho que essa sua pergunta, Silvio, tem que, para respondê-la, a gente tem que pensar em algumas questões que o Rubens trouxe. Quer dizer, uma sociedade, quer dizer, quando eu digo embalar a democracia, é cuidar dela, né? Uma sociedade que não consegue estabelecer consenso mínimo sobre questões fundamentais de tolerância, respeito, direitos, diversidade, diferença, e que estabelece um campo, que esse aqui é intocável, esse é cláusula pétrea, né? É uma cláusula pétrea da nossa relação de sociedade, está fadada a ter a possibilidade de situações como essa, das pessoas não acreditarem e não confiarem mais em absolutamente nada, né? É claro que para poder resgatar e construir, se é que um dia a gente já teve um espaço de consenso, mas acho que já, nós precisamos fazer um trabalho de cultura política importante daqui para frente. Agora, temos que lembrar que as autoridades constituídas, as instituições, poderiam ter evitado parte desse processo. Estou dizendo que tudo, né? O ministro Luiz Fux montou uma tal de uma comissão contra fake news que não deu em nada, que não estabeleceu uma punição ao longo dessa campanha para ninguém, né? Hoje sabemos que esses 3.300.000 seguidores são ativados por financiamento de empresas com caixa 2 de forma ilegal, impulsionando esse processo. É bastante difícil de enfrentar uma situação dessa. Mas o que mais eu acho que a gente tem que refletir é como é que as pessoas se deixam, como você disse, serem enganadas em questões tão primárias, tão básicas, de você dizer, não, peraí, isso não é possível, né? É uma falta de confiança absoluta, na verdade, no outro, né? E uma dependência enorme de ser orientado ou de encontrar um lugar onde ele se identifica de uma maneira atomizada, né? Porque você não discute com ninguém essa notícia, você simplesmente passa ela para frente. É no privado, né? Ela vai ali no seu WhatsApp para você combater, você tem que ir na casa da pessoa. Exatamente. Então, acho que temos aí um dilema. As instituições não estão funcionando, né, para poder... As regras do jogo que foram estabelecidas, inclusive por eles, né, pelas próprias instituições, não estão sendo cumpridas. Mais do que isso, você tem um poder econômico entrando nesse processo e agudizando essa relação de mentiras, né, quer dizer, estabelecendo a política como o campo da mentira, já que a desconstrução dos políticos foi geral. Todos os políticos são mentirosos. Todos os políticos são corruptos. Essa banalização desse processo que a gente viveu nos últimos 4, 5 anos no Brasil desconstruiu a possibilidade também de termos o diálogo, de termos o contraditório, né? Então, acho que a gente tem dificuldades pela frente, né? Dificuldades pela frente. Deixa eu aproveitar, Rubens, você que é um jurista, me diga uma coisa. Nesse momento, a gente está vendo essas fake news sendo distribuídas a rodo, milhões por dia, né? E o Tribunal Superior Eleitoral e o Supremo Tribunal, o que aconteceu? Quer dizer, duas perguntas para você. Essas infrações,
esses crimes eleitorais, se eles fossem levados em consideração pela justiça, ia dar no quê? E a segunda pergunta, que está ligada a isso, será possível pensar que a justiça bolsonarizou? Não acredito, Silvio. Eu sou um otimista em relação ao nosso futuro. Eu acho que nós temos todas as condições de construir uma sociedade mais justa, mais equilibrada, mais tolerante. O que eu acho é o seguinte, e quando nós voltamos ao seu conceito da eleição atípica, não é? Nós não estamos preparados para enfrentar todo esse mundo novo da tecnologia. Quer dizer, esse mundo avança muito mais rapidamente do que a gente podia imaginar. Então, nós vamos ter que repensar toda essa nossa relação com essa modernidade tecnológica, com essas novas mídias. Como é que você pode partir para um procedimento, um patamar de disciplina, vamos dizer assim, que não seja um obstáculo para a livre informação, para o direito à liberdade de expressão, etc. Esse vai ser o grande desafio, mas indiscutivelmente você vai ter que ter medidas preventivas mais ágeis para interferir num processo desse. Já há. A nossa justiça eleitoral ela é muito rápida. Entendeu? Agora, a rapidez desse processo nosso, esse processo ele se transformou num mês de debate praticamente num segundo turno, então é um processo muito rápido, quer dizer, a medida junto ao poder, a justiça eleitoral, que também é toda eletrônica, ela funciona, vamos dizer assim, em casos normais, ela funciona adequadamente, só que nós temos uma avalanche pelos números que foram citados aqui. Agora, mais especificamente, essa questão vamos dizer, da interferência do poder econômico no processo eleitoral, através do impulso de divulgação desses conteúdos, etc., feito e suportados por empresas, indiscutivelmente isso classifica como um crime eleitoral. Um crime eleitoral que pode levar até anulação do próprio processo. Entendeu? Existe a Lei Complementar 64 de 90, o artigo 22 e seguintes, eles descrevem muito bem essa questão do impacto aí do poder econômico desvirtuando o processo eleitoral. Então é tipificado um crime que justifica, inclusive, até a cassação da candidatura, se foi durante o processo eleitoral, e anulação da eleição, se for posteriormente à votação. Então nós temos instrumentos hoje e seguramente, quer dizer, aí há uma dificuldade muito grande em você constituir as provas, ou seja, você provar efetivamente, fazer o nexo entre a empresa que financiou o candidato e efetivamente o que foi financiado. Hoje nós caímos nesse mundo novo da tecnologia, não é uma prova fácil, mas ela é viável e acredito que, vamos dizer assim, a candidatura que sofreu todo esse impacto, ela tem um quadro de profissionais, de advogados hoje, que pode atuar fortemente isso. Se a justiça vai acolher isso ou não, é um processo, o tribunal eleitoral é um processo, vamos dizer, é composto de pessoas, de homens, quer dizer, e há sempre um reflexo da sociedade, dos valores da sociedade. Então, se isso vai ser acolhido ou não, é uma questão da justiça, e a justiça que nós temos, de acordo com a nossa Constituição... Você conhece bem a justiça. Você é o nosso especialista aqui. Você acha que o sistema jurídico hoje, você disse que não bolsonarizou, mas ele está acovardado? Ele está deixando de cumprir a sua missão de juramento, de defender a Constituição acima de qualquer coisa? Eu acredito que o sistema de justiça, ele responde, entendeu? Ele responde a uma pressão de toda a sociedade, também no seu julgamento. Quer dizer, o que nós temos é que a impunidade levou
a um tipo de decisão por parte da justiça, entendeu? Vamos dizer assim, muito forte. E às vezes até você tem juízes de primeira instância que até se julga um disciplinador, ele entra em searas que não é uma seara dele. Então o que nós tivemos nesses últimos anos foi um poder, uma chamada judicialização da política, ou seja, as questões políticas que deveriam ser resolvidas através de uma mediação do Congresso Nacional e com a atuação do Presidente da República, do Poder Executivo, quer dizer, elas vão ser mediadas pelo Poder Judiciário. E o Poder Judiciário ele não está preparado para isso. Então nós temos aí na origem, se efetivamente sua adjetivação, vamos dizer, a justiça não está funcionando, quer dizer, se ela, vamos dizer assim, se nós comprovarmos isso, vamos dizer assim, grande parte é omissão também de que nós deveríamos ter uma mediação, a produção de normas pelo Congresso Nacional mais adequada. E aí a gente volta à questão política da renovação do Congresso, etc. Mas eu acho que existem instrumentos, eu acho que se de fato for comprovado que, vamos dizer assim, houve abuso do poder econômico, empresas financiaram esses impulsos para beneficiar um tipo de candidatura, hoje, indiscutivelmente, essa eleição é uma eleição viciada. E assim, só um elemento sobre isso, é que eu diria que pelo menos está estranho o nosso judiciário, porque pré-eleições havia um ativismo impressionante, como você caracterizou, que é a judicialização da política, e o judiciário o tempo inteiro intervindo e obviamente pendendo para um lado também nessas intervenções. E aí agora chega um momento eleitoral em que a gente elegeu, na minha opinião, um Congresso artificial, porque isso saltou para 54 parlamentares, um partido que não cresce da noite para o dia. A gente sabe o que é construir um partido no Brasil, um país com dimensões continentais, não é assim, você não cria uma base da noite para o dia e elimina quase que o PSDB, enfim, da noite para o dia. Não é uma coisa tão simples, sem tempo de TV, né, sem as coisas tradicionais, sem militância também, porque você está na rua, eu estou na rua fazendo campanha, eu não vejo PSL, então eu não vejo uma militância ali fazendo trabalho, né? Então tem muito peso dessas doações, desse financiamento não declarado de empresas, desse impulsionamento por WhatsApp de notícias falsas. Então a gente pode ter passado por uma eleição que elegeu um Congresso artificial, ou seja, que as pessoas não tiveram a oportunidade de escolher o seu candidato de acordo com o que ele de fato defende, com o que ele é e tal, mas com base numa grande farsa. E qual é o meu questionamento, assim? O TSE declarou há 2 dias atrás, há 12 dias das eleições, que o kit gay é uma mentira, nunca existiu e obrigou o Bolsonaro a retirar da sua campanha. Só que o Bolsonaro falou isso na Rede Globo, na entrevista só ele, né, na Globo. Ele falou, mostrou o kit gay antes do primeiro turno. Então, assim, por que não houve nenhuma medida no primeiro turno e foi ter agora, há 12 dias das eleições? De uma forma que, na minha opinião, é muito difícil reverter. Em 10 dias, uma mentira que já se espalhou e se consolidou. Segundo, por que não tomou uma medida, por exemplo, de obrigar Bolsonaro a, no seu horário eleitoral, na TV, ir lá e dizer, povo brasileiro? Porque uma coisa é aquela notícia que vem no WhatsApp que você não sabe de onde veio, que tem muita coisa que surge assim do nada. Outra coisa, o cara falar na TV, na Rede Globo, ou o próprio candidato, sair nas redes sociais oficiais dele, dos filhos dele, isso você sabe de onde saiu. Você não tem como, tem algumas mentiras que são inventadas, você não tem como, o judiciário teria mais dificuldade, em pouco tempo, de identificar de onde veio, realmente a responsabilidade do candidato ou não. Essa não é. Kit gay, por exemplo, você sabe, o cara falou na TV aberta para todo mundo. Por que não obriga ele no tempo eleitoral, no horário eleitoral dele, no momento de campanha, ir lá e dizer, povo brasileiro, mentir? Era isso que o judiciário deveria fazer, porque aí o cara ia pensar 2 vezes antes de lançar uma mentira, porque ele ia ser obrigado depois a usar o tempo de campanha dele para se prejudicar. Agora, quando não tem uma medida dessa, é uma medida tire das redes sociais. Tá, você acha que você vai desfazer isso em 12 dias? Então, assim, eu acho que está no mínimo estranho a postura do judiciário, que estava intervindo muito e agora resolveu dar de ombros, se omitir, trabalhar menos. Não sei o que aconteceu, porque antes eles estavam muito ativos. A gente, inclusive, estava criticando muito. Por que o judiciário está intervindo tanto na política? Mas agora a gente está... Ei, intervém. Vem que agora é seu papel mesmo, garantir a lisura do processo. Garantir que o povo tenha direito a votar democraticamente, escolhendo o candidato, sabendo quem ele é e o que ele defende, né? Então agora a gente está pedindo, vem TSE, vai lá, faz alguma coisa. E, infelizmente, está, né, a desejar. Deixa eu fazer uma questão, porque quem é
decisivo no processo de eleição é o cidadão que vai votar, né? E nós temos uma eleição que os especialistas estão dizendo que vai ficar muito equilibrada, quer dizer, nós temos quase a metade apoiando um e quase a metade, como potencialidade, apoiando a outro. Não se esqueçam dos 30 milhões de votos que não votaram no primeiro turno e naqueles que estão repensando a sua posição porque apoiaram outros candidatos que não estão mais no segundo turno. Quer dizer, o jogo não está decidido, tá? A bola está rolando. Mas eu queria perguntar, particularmente para a Jesse e para o Caio, que estão mexendo, os advogados já se posicionaram com a sua manifestação dos 1.500 que assinaram, quer dizer, como é que metade dos jovens, por exemplo, estejam dispostos a apoiar Bolsonaro? Quer dizer, sociologicamente, há análises que dizem assim, olha, os apoiadores efetivos do Bolsonaro são entre 10%, no máximo 15% da população. Os outros ou são anti-PT e, portanto, votam aí, né, ou estão influenciados por essas mentiras todas e estão se deixando levar, né? Como é que você está vendo esse trabalho dentro da juventude? Isso está mudando alguma coisa? O que o Levante está fazendo? Perfeita essa análise, assim, essa caracterização ela é perfeita. Acho que os votos Bolsonaro vêm da desinformação, uma parcela do antipetismo, que foi, aí eu acho que tem uma grande responsabilidade, golpe de Estado, a grande mídia, o judiciário, que martelaram muito em cima do PT, caracterizando como uma organização criminosa, criou toda uma coisa na corrupção e tal. Parece que o PT inventou, criou a corrupção e é o único partido corrupto. Aí você olha os dados dos partidos e vê que o partido, inclusive, que o Bolsonaro fez parte, tem a maior porcentagem de políticos que foram condenados e tal. Então, eu acho que tem muita responsabilidade de muita coisa, mas eu acho que o antipetismo e surfa nessa onda do Bolsonaro. E um terceiro elemento, que eu acho que a gente não pode desconsiderar, que eu acho que é o que mais toca o povo brasileiro, a gente vive uma crise econômica mundial. E, de alguma forma, uma dificuldade em responder essa crise econômica. Então, a gente teve aí o início do governo Dilma com muita dificuldade com ajuste fiscal, né, com medidas que o povo elegeu um programa e não viu esse programa sendo implementado. Claro que não tem comparação com o que Temer fez, mas há um pouco essa sensação de que ninguém conseguiu responder à crise econômica. E Bolsonaro, ele se apresenta como antissistema. Bolsonaro bate até na Globo. Ou seja, o que ecoou nas ruas do Fora Globo e tal, Globo manipuladora, ele também, de alguma forma, né, dizer pau na Globo também. Então ele se apresenta como contra tudo, o antissistema, contra a política, é o que critica, é o honesto que critica a corrupção, então surfa nessa onda do antipetismo. É o diferentão do Congresso, ou seja, se vocês estão revoltados com isso aqui, porque o Congresso não dá resposta para o seu problema econômico, para a sua questão cotidiana, para a sua escola, a segurança pública, e é um fato, as pessoas sentem isso na pele, se esse Congresso não dá resposta, eu sou contra esse Congresso. Então ele se apresenta como uma novidade, como um antissistema e tal. E eu acho que outro elemento, que ele também surfa nessa onda, ele surfa em valores conservadores, preconceituosos que estão arraigados na nossa sociedade. A gente não pode negar que, embora a gente tenha tido um avanço imenso das mulheres na sociedade brasileira, o machismo é marcante na nossa sociedade. As mulheres ainda são muito violentadas, ainda. Então isso é digamos que é um debate onde a gente ainda perde quando vai para a disputa com o povo, né? Então eu acho que ele soma isso tudo. Ele surfa no antipetismo, ele surfa no conservadorismo que é arraigado na sociedade. E ele se apresenta como um antissistema num contexto em que as pessoas não veem saída, não olha assim para a crise econômica, óbvio, isso quem vê somos nós que estamos analisando e tal, mas o povo vê que sua vida piorou e que ninguém consegue resolver essa piora de vida, ou seja, não há uma resposta para a crise econômica e política no país. Então, eu acho que Bolsonaro ele surfa nisso, né? Então, tem um pouco desses elementos, mas tem também a desinformação, tem o fake news, que acho que acabou se tornando esse fenômeno, porque não é normal o cara sair, o cara que não era ninguém, e de repente se tornar, ter essa votação expressiva, né? Que foi o que aconteceu no primeiro turno, e é o que também agora as pesquisas estão apontando. Então, acho que esses são os elementos. E o nosso território, que é na juventude, com quem a gente atua, reproduz a polarização da sociedade. Então, a gente está sentindo a mesma coisa. Então, seja por desinformação, seja porque esses valores também estão arraigados na juventude,
E eu acho que a juventude ainda tem um agravante, porque a juventude ela não tem memória comparativa, né? Então a juventude ela conhece na política os governos Lula e Dilma. A juventude não conheceu o que foi antes disso, né? Conhece ali na história e tal, mas é muito insuficiente. Então, até porque a gente tem pouca formação política mesmo na sociedade brasileira. Então, eu acho que ainda tem esse elemento para a juventude que é mais grave, não tem quadro comparativo. Então, eles olham para o que eles conhecem da política, um governo que alguns acusam do governo populista, o governo que deu regalias aos pobres, ao invés de dar trabalho, deu peixe e tal, tá um pouco essa lógica meritocrática, né, da sociedade que pega muito na juventude também, e o partido que inventou a corrupção. Então é muito difícil você ter um quadro comparativo do que era o Brasil antes, do que é o Brasil pós o governo petista, do que é a história da corrupção no sistema político brasileiro. Então, eu acho que a juventude também a gente enfrenta esse dilema. Mas, por outro lado, como tudo, nem tudo é só terror, também há flores, também há primavera nesse processo. A gente tem passado, a semana passada a gente teve uma reunião da UNE, todo mundo sabe que a UNE é um espaço muito plural, muito diverso, com muita disputa, muita força, muita briga, muita votação, né? Sempre foi assim. E a gente teve pela primeira vez uma decisão unânime na entidade, que todas as forças políticas que são diretores da ONU, né, são cerca de 82 diretores. Isso é fantástico. Unânime. Eu acho que todo mundo deve saber. UNE, UBS e a NPG, as 3 entidades, aprovaram apoio a Haddad agora no segundo turno, que no primeiro turno a gente não tinha posicionamento, até porque a UNE é composta pelo PSOL, que tinha Boulos, PDT, que tinha Ciro, então tinha vários candidatos. E a gente resolveu no primeiro turno deixar livre para a disputa, né? E agora, no segundo turno, a gente reuniu a diretoria e fez, e agora? Agora é Bolsonaro ou Haddad? Como é que a gente se posiciona? E partidos que, como o PPL, que foram para a rua pelo Fora Dilma, né, pelo impeachment. Partidos como o PSOL, que historicamente faziam oposição ao PT, né, que tem críticas duras ao PT. O próprio PDT, que estava com Ciro, também fazendo críticas, todas as organizações de juventude na UNE, todos os diretores, se posicionaram a favor de apoiar a Haddad no segundo turno. Então, acho que isso é um movimento espetacular que está acontecendo, uma maturidade, uma postura coerente e consequente para militantes tão jovens, né? Então, acho que é um grande exemplo, inclusive, para a política brasileira, é o que está acontecendo na UNE, um movimento muito bonito. A gente agora está puxando plenárias no país inteiro, nas universidades, contra o fascismo. No dia 26, na última sexta-feira, antes das eleições, a gente orientou paralisação e mobilização em todas as universidades, com professores e técnicos, por Haddad, pela democracia, contra o fascismo. Então, esse grande movimento, vocês devem estar vendo o que está acontecendo nas universidades. Na USP teve assembleia recentemente, puxada pelo DCE. Então, também o Ele Não, né, o ato que vai ter agora no sábado, que teve o primeiro turno. Então, essa contradição, polarização, também gera esse processo de unidade, de amadurecimento, digamos, tanto da juventude na política quanto das organizações de esquerda no Brasil. Acho que a gente está vivendo um pouco disso. Muito bem. Caio, eu queria perguntar a mesma coisa para você no sentido do mundo empresarial. Né? O Instituto Edson é um instituto de empresas e evidentemente, o momento eleitoral também está presente nos debates aí dentro. O que está acontecendo com as empresas? Olha, absolutamente diferente do que está acontecendo com os estudantes. A gente tem uma atomização desse processo enorme e um silêncio ensurdecedor de lideranças empresariais que têm responsabilidade com o Brasil, que têm responsabilidade com a sociedade brasileira, que têm responsabilidade com milhares de trabalhadores, enfim, né, com seus consumidores, etc. Eu queria responder sua pergunta contando alguns episódios que aconteceram ao longo desse ano, que me parece que ilustram algumas coisas. Quando o candidato Bolsonaro começou a percorrer as entidades empresariais, a imprensa deu destaque aos aplausos. Inclusive eram lugares que ia o Ciro, ele, o PT não tinha candidato para ir naquele momento, né? O Lula está preso, o Alckmin. E uma dessas visitas foi a CNI, a Confederação Nacional da Indústria, que reúne as representações da indústria brasileira. E ele foi aplaudido pela sua visão econômica, etc., né?
fez todos os discursos intolerantes e antipetistas necessários para aquela plateia. E na saída, o presidente da CNI, o senhor Robson Andrade, faz o seguinte comentário: olha, não temos nenhum problema com o Bolsonaro presidente. O que importa é o Brasil crescer. Eu acho que isso espelha o pensamento de 90%, 80% de lideranças empresariais no Brasil. Não importa o que venha, eu quero é fazer o meu negócio acontecer e ter resultados econômicos, e ter, enfim, acumular, etc. Imediatamente depois, somente uma voz, pelo menos foi isso que eu registrei, no dia seguinte faz uma declaração, inclusive é um empresário, é uma liderança empresarial que está afastada um pouco do cenário empresarial, foi presidente da Fiesp, que é Horácio Laffer Piva, e disse: não, é inadmissível. A questão é civilizatória. A questão não é simplesmente de que teremos crescimento econômico com A, com B ou com C. A questão é saber qual é o nosso futuro frente a isso. Acho que repercutiu pouco a fala dele, né? E, recentemente, uma outra declaração pesada, importante, de peso mesmo, aos companheiros de elite, do Ricardo Semler, também destaca os riscos apresentados por um futuro governo Bolsonaro, para a elite, inclusive, né? Não está dizendo que é para a juventude, para a população LGBT, mas para os negros, para as mulheres. Não, olha, para vocês, né? O que vai acontecer? Um outro episódio. Um grande empresário assinou o manifesto Democracia Sim, afirmando os valores democráticos, e a sua empresa, no dia seguinte, foi invadida, uma parte por robôs, por esse financiamento de estratégia de redes sociais, negando a empresa, né? Hashtag não para ela. Claro, fizeram lá uma diferença dos robôs e tal, fizeram uma análise, mas a reação foi imediata, grande, pesada, né? Que é um pouco essas regras do jogo que estão acontecendo bruto, né? Dos dias brutos que a gente está vivendo, né? Então eu acho que tem uma parte empresarial. Nós fizemos um manifesto no dia 25 de setembro, convocando as lideranças empresariais que não podem, de forma nenhuma, se omitir nesse momento com relação ao que elas sinalizam para a sociedade, que é uma opção pela democracia e uma opção fundamental pela redução das desigualdades no Brasil, porque essa é a única forma, inclusive, do sistema capitalista poder ser construtivo nesse caminho. Não tem outro, né? Não tem outro para eles, né? Então, acho que nós não temos hoje a capacidade nem a possibilidade de fazermos um manifesto em defesa de princípios democráticos. E olha, Rubens, princípios democráticos basilares, e ter a assinatura de 10 lideranças empresariais no Brasil. Medo, retaliação, pressão, omissão, compromisso com uma outra visão, acho que tem tudo isso misturado. Nós também temos uma expectativa, como a Gessi está dizendo, e a gente está trabalhando nessa expectativa, de que isso se revele de forma concreta em função do que vem pela frente, pelos desafios que vêm pela frente, né? Qualquer um, e aí eu acho que aí nós temos que concordar, e a juventude vai ser fundamental nesse processo, qualquer resultado que a gente tiver, nós temos que ocupar as ruas. Seja para enfrentar o fascismo, seja para defender o governo do Haddad, porque ele não vai acontecer se a gente não fizer isso. Então nós estamos... e essa opção não é uma opção que vai se colocar para quem ganhou ou quem perdeu, vai ser para todos, né? Então, acho que a gente vai poder aí, talvez, Silvio, testar de uma forma mais concreta um posicionamento das lideranças empresariais. Mas elas, que representam as entidades empresariais, as sindicais, confederações de agricultura, confederações de comércio, federações de indústria de comércio, fecharam com uma ideia que não sei de onde eles tiraram, porque ninguém discutiu o projeto econômico do Bolsonaro, de que o Brasil vai crescer,
de que as questões econômicas vão ser resolvidas, de que vai se desengavetar, que vai se desburocratizar, que vai se simplificar, que vai se vender o país inteiro, como se fosse num passe de mágica no dia seguinte das eleições. Quer dizer, olha, cá entre nós, quer dizer, essa talvez seja a maior fake news que a gente possa tá acontecendo, né? O mercado financeiro, quanto que se especulou nesses últimos 15 dias com dólar e com outras moedas, em função dos números das eleições, dos cenários. Será que é verdade que a gente tem uma expectativa positiva de bem-estar, de felicidade, de alegria no dia 29? Com o cenário que está sendo proposto? De forma alguma. Então, de onde vem esse otimismo? Né? Então... Posso intervir? Claro, por favor, Rubens. Eu acho importantíssimo essas suas colocações, Carlos, mas eu queria chamar a atenção nesse aspecto do futuro que você também está muito preocupado com ele se expôs agora. Eu acho que a questão política, ela passa necessariamente por vamos dizer, até há uma brincadeira que a gente faz, puxa vida, os partidos políticos são um mal necessário, mas é o que nós temos institucionalizado, quer dizer, nós temos que aperfeiçoá-los. Eu acho que não dá mais para se chegar a uma eleição como essa sem um programa de governo, entendeu? Sem um programa detalhado, discutido com a sociedade. O melhor governo que nós tivemos no estado de São Paulo foi um governo chamado Franco Montoro. Foi a partir da redemocratização. Foi o primeiro governo depois da ditadura. Ele fez um programa de governo, discutiu com a sociedade, todos, e depois, uma vez eleito, ele se cobrava. O governador se cobrava e discutia com a sociedade se efetivamente esse programa de governo foi realizado. Então, é esse tipo de militância que a gente tem que resgatar novamente, sem prejuízo das novas modalidades de comunicação, das redes, etc. Achar uma forma de otimizar a elaboração dessas propostas. Uma outra questão é uma questão da necessidade de uma articulação de redes políticas afins. Nós tivemos uma experiência em São Paulo que o Ministério Público, as Defensoria Pública, organizações da sociedade civil e o próprio Poder Judiciário discutiu com a Prefeitura a questão das creches, da educação infantil. Nós tivemos aí, inclusive, a criação de um comitê de monitoramento pelo próprio Tribunal de Justiça. O governo Haddad, nesse período que ele foi prefeito de São Paulo, ele construiu 85 mil novas vagas para creche. São vagas, 85 mil é um universo. Eu conheço essa questão como fui presidente da Fundação Abrinq, eu sou militante na área da criança e do adolescente. Foi uma contribuição significativa e foi um exemplo, esse tipo de integração das várias instituições e o diálogo com o próprio Poder Executivo foi um exemplo na gestão do Haddad em São Paulo. Quer dizer, esse é um exemplo que pode prosperar. Eu acho que esse tipo de programa, quer dizer, vamos dizer, as melhores experiências, e são muitas no Brasil, então eu acho que esse tipo de articulação é que daqui para frente os vários protagonistas de algum tema específico, como esse da educação, eu acho que pode haver uma integração e uma união maior. E mesmo em alguns setores, veja só que, vamos dizer, a questão das mulheres, veja só, muitos setores não dão importância à luta do feminismo, à trajetória do feminismo. Isso foi fundamental para a transformação do mundo e um processo civilizatório. Quer dizer, só que a questão das mulheres também está ligada num processo civilizatório, a questão dos gays, você entendeu? A questão dos trans, de todos. Entendeu? Então, vamos dizer assim, tem que haver uma aproximação desses grupos numa visão maior, numa visão mais a longo prazo de sociedade, no sentido de buscar uma paz social e vamos dizer assim, com programas que efetivamente de integração, de tolerância. Quer dizer, então esses vários movimentos, como eu dei como exemplo, a questão da mulher, a questão do movimento gay, etc., e outros,
que a questão dos negros no Brasil, quer dizer, não é uma questão do preconceito racial que existe ainda no Brasil, precisa isso ser tratado, articulado para uma plataforma política. É isso que nós não temos, infelizmente nós não construímos até agora. Quem sabe a partir desse susto que nós estamos levando agora, com a perspectiva da gente ter um candidato com ideias completamente retrógradas, como por exemplo, se a redução da maioridade penal vai resolver o problema de segurança, porque os adolescentes em conflito com a lei vão ser trancafiados como presos qualquer. Isso resolve? Existe um debate amadurecido, não só no Brasil, mas internacionalmente, que essa questão da redução da maioridade penal não resolve a questão da segurança. Não tem nada a ver, aliás, só prejudica o jovem que não vai ter mais perspectiva futura. No entanto, o candidato ainda apoia esse tipo de medida. Quer dizer, é um retrocesso. Esse tipo de debate, esse tipo de diálogo, eu acho que a sociedade é que tem que fazer, a sociedade, as organizações da sociedade, de uma forma integrada. A tortura, a ditadura. Então, mas eu vou colocar um tema mais polêmico para vocês. Eu entendo que o Bolsonaro defende um programa, só que ele não conta, porque se ele contar, ninguém vai votar nele. Ele diz o seu guru econômico, o Guedes, que aliás foi presidente do Instituto Millennium, um organismo super ultraliberal, tem uma receita. O programa dele é: vamos reduzir os salários reais, porque não vai dar reajuste de inflação. Vamos cortar uma parte das pensões dos aposentados. Vamos privatizar a educação, você vai ter que pagar a escola para o seu filho, senão não vai ter escola. Ou então vai fazer pela internet a formação de primeiro grau, né? E se você tiver uma dor de barriga, vai pagar a consulta, porque o SUS também vai ser privatizado. Quer dizer, vai vender todas as riquezas naturais nossas para as multinacionais interessadas. Quer dizer, tem alguém que vai conseguir ganhar uma eleição com esse programa? Mas esse programa existe. Por isso que ele não está sendo contado, né? Porque se ele for contado, evidentemente o candidato não ganha. A questão é essa, quer dizer, não estamos discutindo, nesses 10 dias até as eleições, programa de governo. Não. O pessoal está votando com o fígado, né, impulsionado por mentiras. E como que a gente enfrenta isso? A pergunta que eu queria fazer, né, quais são as reações que vocês veem na sociedade civil? Tem alguma mobilização? Tem algum tipo de campanha em curso para fazer frente a essa questão? Tem. Tem coisas acontecendo. Eu acho que essa é uma parte importante de perceber. Os resultados políticos eleitorais do Congresso e das Assembleias Legislativas, se a gente olhar de cima, sem olhar com detalhes, é caótico, do ponto de vista de quem é que está lá. Mas se a gente olhar de uma forma um pouco mais precisa, a gente vai ver pessoas que emergiram representando movimentos importantes e novos e inovadores na sociedade, que podem desaparecer com um governo fascista. Podem ser os primeiros a serem perseguidos num cenário futuro desse tipo. Mas acho que a gente tem que reconhecer que há um tecido social rebelde e diferente que conseguiu se colocar nas regras do jogo, trazendo figuras novas para ela. Poucas, mas estão aí, né? Aquele pôster que circulou de que a Marielle sementeou, né? São 4 Marielles, é uma coisa forte de a gente pensar, né? Então, há movimentos nessa direção. Hoje mesmo tem uma reunião, após a nossa conversa aqui, de um grupo de pessoas que se reúne em torno do Pacto pela Democracia para tentar fazer isso que você está dizendo. Nos próximos 10 dias, o que é possível fazer para virar a maré? Para ter alguma coisa diferente que possa ser feito do ponto de vista, inclusive das mesmas regras, das mesmas ferramentas, né, que a gente precisa fazer. Perfeito. Então, eu chamo só a atenção, Silvio. Então tem gente. Tem que ter um grande desafio, é você falar com outro público. Quer dizer, eu sinto, por exemplo, no meu celular,
que eu recebo, a minha mulher recebe, as minhas É a mesma netas, coisa. filhos, a mesma coisa. Então, nós estamos dialogando com o mesmo grupo, entendeu? nós Então está mesmos. muito fechado. Como romper esse tipo de ter uma circularidade maior? É que Eu a acho gente tem isso uma bem- coisa. Nós estamos fazendo isso e muitas vezes se armando com diferentes discursos e argumentos para poder conversar com as pessoas que estão do nosso lado, em casa, familiarmente, vizinhos, que estão num outro lugar. Então, não é com eles nós não vamos nos relacionar com essa ferramenta, nós vamos ter que conversar. Eu acho que ainda tem um outro agravante nesse processo, assim, que é, primeiro, o Bolsonaro, ele não se dispõe a debater, a fazer debate. Não. Mas com isso, além dele não se dispor, isso ser um problema, ele legitima e estimula o não debate. Isso é uma coisa muito grave. Não sei se todo mundo está assistindo nos grupos da família, pelo menos. Assim, se você vai provocar, questionar qualquer coisa em relação a uma notícia falsa que é enviada, vira uma grande confusão, vira uma briga, vira um negócio assim, não tem diálogo. Já fui avisado que havia essas mentiras, foi avisado por quem? Como assim? Porque você não pode checar aqui com seus próprios olhos, estou aqui colocando uma outra notícia, contrapondo essa ideia. Você pode ir lá e checar, abre o link, vê. Por que não? Não quero nem ver, porque eu já sabia que havia mentira. Então, eu não recebo as mensagens de Bolsonaro, né, dessas empresas que financiaram e dispararam mentiras por aí, então eu não sei qual foi a fé que eles colocaram ali nesses grupos que foram criados pró-Bolsonaro, de forma a estimular o povo à desinformação e estimular o povo ao não debate. Porque o que mais me assusta, uma coisa é eu quero votar em Bolsonaro. Tudo bem, você tem seu direito de votar em Bolsonaro, democracia. Por quê? Não importa, eu quero porque... Não, mas aí importa, porque, né, debate projeto do país. E se eu quiser ele contrapor aqui com algumas ideias? Não quero ouvir. Aí a gente fica numa situação muito difícil. E a gente tem vivido muito isso. Especialmente com o eleitor de Bolsonaro. Você vai conversar com o eleitor de Alckmin, de Ciro, vai todo mundo debater, defender as ideias, contrapor, dizer, eu sou com um Estado mínimo, outro Estado mínimo. Vai ter debate de ideias econômicas diferentes, mas vai ter debate. Com Bolsonaro e seus eleitores, não tem debate. Então, porque se negam, né? Porque alguém avisou. Então, há uma relação, até a gente não tocou nesse assunto aqui, mas também há uma relação que a gente não pode ignorar do papel das igrejas, né? Então, teve uma pré-primeiro turno, na semana anterior ao primeiro turno, Bolsonaro fez uma reunião com mais de 1.000 pastores no Rio de Janeiro. E teve uma posição mais efetiva da igreja evangélica em torno dele, né? Então, uma coisa que antes era mais solta, né? Claro, tinha ali uma influência, mas era mais solta, se tornou mais efetivo. Então, de fato, há uma relação ali com o Bolsonaro que não é uma relação política, é uma relação de fé. É assim, é isso, e não, é inquestionável, e ninguém pode vir me dizer nada, eu não estou aberto ao debate. E eu acho que isso é prejudicial à democracia. E ele, como candidato, por isso que eu estou provocando os dois lados, não dá para a gente julgar e responsabilizar a população. A população está sendo levada por um posicionamento e influência de um candidato que está ferindo a democracia. Por isso que eu acho que quem tem que regular isso são as instituições. Como é que tem um candidato que se nega ao debate, que estimula o não debate, e isso é prejudicial à democracia e ninguém faz nada? E isso fica naturalizado. Então não é culpa do povo. O povo foi ali levado por uma fé, por mentiras, por fake news, por uma empresa que financiou, por tudo isso que a gente já sabe. Agora, quem é o responsável por isso? Quem é que está estimulando a desinformação e o não debate? Que as pessoas não conversem entre si. Então, eu acho que isso tem que ter algum nível de responsabilização. E acho que se a gente tivesse que esperar, e eu não espero, mas se tivesse que esperar da grande mídia, porque ela já decodificou, os cadernos de economia, de mercado, já decodificaram as questões principais dos programas de todos os candidatos, primeiro turno, segundo turno, sabem, fizeram críticas, fizeram elogios, enfim, está estabelecido ali esse conjunto, né? Mas ele está disperso. Ela tem insistido de uma forma majoritária de que nós estamos frente a duas possibilidades iguais, né, de problemas. Poucos articulistas têm defendido, e sendo claros e explícitos, de que há uma diferença fundamental, que é a diferença da democracia, da civilização, né, da não barbárie. E, ao mesmo tempo, isso significa o seguinte, olha, não vai ser tão grave, entendeu? Fala, mas não vai fazer.
Essa é uma percepção que a grande mídia está construindo, junto com esse avalanche que tem no submundo aí das mentiras. Então, é um conjunto complexo para você poder enfrentar, né? Se você vai ao Jornal Nacional, que faz essa visão de que são dois extremos, é igual, etc., que não faz diferença nisso, e que olha dizendo, bom, mas de qualquer forma as instituições são fortes, elas vão regular, nós vamos passar por isso tranquilamente. A discussão que a gente tem que perguntar é o seguinte, uma coisa que a gente tem certeza é que em 2022, se o Haddad for eleito, a gente tem eleição. E pode fazer oposição também ao governo. Nós não temos nenhuma, aliás, temos todas as dúvidas possíveis, é que se o Bolsonaro for eleito, o que a gente vai ter em 2022? Alguém que fala em autogolpe, permanentemente... Alguém não, o vice dele. Então, são certezas que os grandes responsáveis e formadores de opinião desse país não poderiam estar considerando como pesos iguais. Isso é inadmissível. Eu divirjo um pouco numa perspectiva mais otimista, Caio. Não, mas eu não no sentido assim de que vai depender muito da luta, entendeu? Se as pessoas todas se acomodarem, resistir, aí nós vamos partir para o pior dos regimes, etc. Mas eu acredito com muita força que haverá, em qualquer tentativa autoritária, haverá uma resposta por parte da sociedade. Eu acho que essa eleição, a forma como ela foi conduzida, é um alerta para uma nova organização e participo muito da sua opinião que tem que acharmos uma forma de um diálogo mais adequado com as igrejas, porque elas nesse momento estão exercendo um papel assim extremamente conservador. As igrejas, vamos dizer, essa questão do Estado laico, a maioria pelo menos, exato, vamos dizer, já esse debate já está na área da ciência, tecnologia e inovação. Na última reunião da SBPC, essa questão do Estado laico foi muito debatido. Então essa questão, essa relação da igreja com as questões de interesse público e do Estado, eu acho que a sociedade brasileira tem que debater de uma forma mais ampla e fixar alguns parâmetros aí. Eu concordo, mas eu acho que tem aí algumas coisas que são muito interessantes. Ficou pouco divulgado que anteontem, 2 dias atrás, uma travesti perto do Largo Paissandu foi assassinada a facadas por 4 homens que diziam Bolsonaro, ele sim, e foram embora. E ela caminhou 300 metros e morreu. Esse tipo de atitude, de violência, de destruição da vida, ele é contra as doutrinas religiosas. Como é que um evangélico vai dizer, meu irmão, pregar a solidariedade, pregar o bem e aceitar um tipo de comportamento da turma do Bolsonaro desse jeito? Tem uma diferença, eu acho, entre o que os pastores estão fazendo, e eles têm um projeto político. Por exemplo, a Igreja Universal do Reino de Deus tem um projeto de poder, né? O Crivella no Rio é pastor dessa igreja. Eles têm uma bancada atuando para preservar os valores conservadores dentro do Congresso. Cresceu. E tem uma lógica que não é a lógica religiosa, é a lógica da política. Né? Aí, então, será que o crente vai acreditar no pastor ou vai acreditar na sua doutrina? Quer dizer, tem umas questões que são muito delicadas aí. O mesmo está acontecendo com a Igreja Católica também. Ela está dividida, né? Tem um setor conservador, que é antipetista, e tem muita gente que está vivendo uma experiência que não bate com a sua doutrina religiosa. Então, eu fico pensando assim que esses próximos 10 dias, eles podem trazer muitas modificações, muitas mudanças. Nós já vimos outras eleições também que surpreenderam no seu resultado final. A gente tem essa atipicidade dessa eleição, que a gente tem concordância aqui total, está marcando e consolidando algumas coisas que nós nunca tivemos. Nós nunca tivemos, organicamente, instalado em 2 grandes redes de televisão, um projeto de poder com um candidato, como a Bandeirantes e a Record estão fazendo. Nunca tivemos isso. Nós nunca tivemos
a entrada, pelo menos pós-ditadura, a entrada de setores militares absolutamente convergentes com uma ação política como a gente está tendo. E com uma cadeia de hierarquia que deveria estar funcionando, a princípio, que não repreende os seus subalternos na cadeia de hierarquia que tem do Exército, da politização e partidização que o Exército está tomando. O Exército, estou dizendo, as Forças Armadas. Isso nós nunca tivemos. E isso, Rubens, eu acho que é muito grave para a gente pensar em como é que a gente tem resistência nesse processo. Resistência com o Haddad ganhando, porque vem para cima, e resistências com o Bolsonaro ganhando, porque nós temos que ir para cima, do ponto de vista do questionamento do que é que vai acontecer. Então, são fatores, e isso somado a um movimento internacional bastante complexo, mas que está aliado, ainda que fale lá, a Le Pen fala, não, mas isso na França seria considerado uma piada, está torcendo desesperadamente para ele ganhar. Né? Quando a gente fala da Venezuela hoje, qual vai ser o comportamento de um governo Bolsonaro com o exército na fronteira da Venezuela? Nós vamos ter guerra nesse país. Eu sei que eu estou querendo ser otimista, estou dizendo que isso é... Mas invadir a Venezuela é uma coisa para amanhã, do ponto de vista da articulação internacional, de uma geopolítica de se reconstruir um poder ligado fortemente aos norte-americanos, ligado fortemente a essa visão internacional hoje de política externa do Trump na América Latina. É uma coisa... Essas coisas não estavam em jogo em nenhum momento das nossas eleições anteriores. E eu acho que não também tava. É uma preocupação assim que falta, por isso que eu queria até entender um pouco como é que a gente poderia exigir que isso fosse feito, assim, a responsabilização de Bolsonaro, né? A gente teve o mestre Moa, da capoeira da Bahia, assassinado, teve a travesti aqui em São Paulo assassinada, tem imagens e relatos de várias pessoas que estão sendo espancadas, o povo está com medo de sair com adesivo, com camisa na rua, ou seja, esse clima de terror, ele beneficia uma campanha, porque só pode sair com camisa de Bolsonaro, porque se sai com a camisa do Haddad você pode apanhar, ninguém quer apanhar, então deixa as pessoas numa situação de medo mesmo de fazer campanha, e ao mesmo tempo a gente não tem um posicionamento público, por exemplo, de Bolsonaro pedindo aos seus eleitores que não hajam com violência em relação... Por exemplo, por que Bolsonaro não se posiciona em relação... O que os eleitores de Bolsonaro dizem sobre o mestre Moa é que é mentira. Gente, isso é um absurdo. Teve uma manifestação agora no Pelourinho, cheio de gente, tipo, da cultura da Bahia, dizendo que o cara foi assassinado por um eleitor do Bolsonaro, porque ele era a favor da Haddad. E não há um posicionamento público. O que tem é a imagem dele dizendo que vai metralhar a petralhada. Então, assim, eu fico meio angustiada. Não tem nenhuma forma de exigir que Bolsonaro se posicione contra a violência dos seus eleitores, ou pelo menos estimule. Gente, debatam, discutam, mas não é para agredir, não é para violentar e tal, uma posição pública em relação a isso, assim como ele não foi... dá o exemplo, né? Não dá o pode exemplo, ser? porque ele é essa pessoa. Não estou, assim, colocando uma esperança em Bolsonaro. Eu acho que ele é essa pessoa que apoia, defende a tortura, a ditadura, elogia a Ustra e tudo mais. Ele é essa pessoa. Mas ele pode ser essa pessoa, mas ele não pode, nas regras democráticas de um jogo, da disputa eleitoral, isso não pode ser permitido. Então, como é que... Tá, você pode ser essa pessoa, mas para disputar isso aqui, você vai ter que se enquadrar em determinadas regras. E parte delas diz isso, que é não violência, não agressão, não estímulo a que as pessoas se matem nas ruas por suas divergências políticas. Eu queria dizer que nós estamos chegando ao final do nosso programa. Queria pedir ao Rubens que fizesse uma consideração a respeito dessa conversa que nós estamos tendo, como uma espécie de encerramento desse momento. Como encerramento, eu acho que essa questão da violência dos militantes, dos eleitores, eu acho que é uma questão séria. No escritório a gente já teve alguma queixa de advogados que foram importunadas por usar uma camiseta exatamente do seu candidato, e eu acho que as pessoas têm que ter uma atitude assim combativa,
de ou denunciar na hora para a polícia, etc., ou para alguns organismos de classe, por exemplo. Nós vamos fazer uma notificação para a OAB para ter um registro lá dessa situação. Quer dizer, se essa situação começa a crescer, então você vai tomar atitudes mais fortes. Agora, no que diz respeito a esse crime que ocorreu, que você relatou, quer dizer, aí tem que a pressão da sociedade em cima das instituições. Eu acho que o debate, Silvio, que nós tivemos aqui, essa conversa, foi muito importante na medida em que a gente tentou, e acredito que chegamos a um diagnóstico do que aconteceu efetivamente, quais foram os fatores que nos levaram a ter esse resultado nas eleições, quer dizer, os fatores positivos e negativos. Nós tivemos observações sobre o comportamento dos partidos, dos candidatos e de toda a conjuntura, a questão tecnológica, e a gente também avançou um pouco no sentido do futuro, quer dizer, há tempo ainda para haver uma mudança efetiva, nós não estamos assim com esperanças ainda e estamos lutando até o último dia, até o último minuto, mas em especial eu acho que a gente também pensou em construir uma nova sociedade, e essa sociedade, seja o candidato A ou o candidato B, que seja vitorioso, nós temos que daqui para frente ter uma participação maior, uma militância política maior e uma militância, quem sabe, chegando até a grandes entendimentos e grandes articulação, como foi o exemplo da UNE nesse último aspecto que foi relatado aqui. Então, acho que o debate foi um debate, pelo menos eu me senti assim, muito estimulado e energizado para continuar a nossa campanha até o último dia, até a última hora. E eu queria dizer também que há uma mobilização hoje em dia de grupos de pessoas que estão se reunindo e se propondo a fazer campanha por todo o Brasil. Uma infinidade de pequenos grupos que se dispõem a ir bater de porta em porta, de fazer panfletagem na porta do metrô, porta de teatro, para enfrentar esse desafio de garantir a democracia no Brasil, né, e eleger o Fernando Haddad. Eu quero agradecer vocês muito pela participação, de fato foi uma contribuição super importante para o debate. Agradecer a vocês que nos acompanharam nesse debate e dizer que logo depois das eleições nós vamos fazer uma outra reunião desse tipo, fazer um balanço do que aconteceu. Mas até lá, muita coisa pode acontecer e muita coisa boa pode acontecer. Muito obrigado.